Shabbat Shalom. Sempre quando, já no hábito rotineiro, de manhã, busco as notícias do jornal, me lembro do que minha mãe alertava, um provérbio bem conhecido, no news, good news. Então, se eu vou pegar o jornal, seja brasileiro, israelense ou de outro país, já pressupõe que, se eu encontrar alguma notícia, não será uma boa notícia. No entanto, essa semana a gente teve, entre tantas e várias notícias, uma boa. Uma notícia que traz alento, esperança, que foi a libertação de um dos vários reféns que estão no subterrâneo dos túneis do terror. O refém árabe-israelense, beduíno, Qaid Farhan El-Kadi. 10 meses, na verdade, mais de 10 meses, ele ficou numa situação que, creio, nenhum de nós, se há alguém no mundo que consegue imaginar o tormento que ele passou, a angústia, o desespero, o sofrimento, o desgaste emocional, psíquico, a corrosão da saúde física. O que passava na cabeça dele durante esses mais de 10 meses? Possivelmente, em breve, ele poderá compartilhar, se já não está fazendo isso. Mas logo quando ele saiu, foi libertado, foi resgatado, com o encontro da sua família possibilitado, rever os seus amigos, encontrar os seus filhos. Para a criança, 1 ano é uma eternidade. Encontrar o filho, o que também passava na cabeça do filho quando o pai não estava lá presente? Certamente, ele enfrentou muita dor, enorme tormento. E as suas palavras, ao ser libertado, foi de agradecimento. Agradecimento pela vida que renascia, pela oportunidade de reencontrar amigos e família, de voltar à normalidade, ou tão próximo da normalidade possível. Como ele, naquele momento, conseguiu expressar palavras de bênção, de agradecimento, e não da raiva, não da frustração, não do rancor, não da culpabilização, não do ódio, sentimentos que provavelmente estão dentro dele. E quantos tormentos estão acumulados? Porque naquele subterrâneo dos túneis do terror, com quem ele podia se expressar? Suas palavras foram de agradecimento. E essas palavras de agradecimento, diante do tormento vivenciado, ecoam o ensinamento da Parashá, da porção da Torá que a gente lê essa semana. A Parashá chama-se Re'ê. Re'ê é um imperativo. Veja, olhe, aprecie o que está diante de você. Aprecie que diante de você, de vocês, de cada um de nós, a Abrahá, isso é a bênção, e a Clalá, a maldição, o tormento. Ele expressou, diante do tormento vivenciado, da maldição vivenciada, a Abrahá da vida e do agradecimento. Como rabino, vivencio, compartilho inúmeros momentos de plena brahá, de grande alegria, de enorme bênção. Nascimentos, casamentos, bat mitzvah, aniversários, momentos de que a vida é tocada, momentos de muitas bênçãos. Igualmente,
também vivencio, compartilho situações de enorme dor, de grande tormento, perdas algumas dilacerantes, sonhos que são frustrados, rasteiras e traições, golpes, doenças devastadoras, tormentos muito sérios. E dentro dessa balança de brahá e clalá, de tormentos e bênçãos, há algo mais específico também. Quantas oportunidades de bênção são comprometidas, contaminadas por algum tormento? A plenitude que poderia florescer daquela bênção fica diminuída, estreitada, porque surge um apontando o dedo para o outro, um mostrando sua frustração para o outro, um rancor vem à tona, um elemento de ranzinze aparece, e é como aquela gotinha de algo que é colocado na comida e que compromete todo o sabor de uma refeição carinhosamente preparada para ser deliciosamente saboreada. E, de outro lado, quantas vezes o momento difícil, árduo, penoso, repleto de tormento, abre espaço para uma brahá, para uma bênção. A bênção, inclusive, diante de uma perda, de agradecer a vida que foi compartilhada. A bênção de, diante de uma doença que dilacera, de encontrar apoio e agradecer por esse apoio, de restaurar uma esperança que muitas vezes é extremamente tênue. De ir num golpe, agradecer pela força de se reerguer. E assim a gente segue, entre brahot, bênçãos, e tormentos. Não é uma equação linear. Só a bênção, só a tormento. Só coisas boas, maravilhosas e situações indesejadas. Elas se mesclam. Mas o que a Torá nos coloca é como a gente aproveita as bênçãos e como a gente lida com as dificuldades. E aqui mais um exemplo da Torá, que é dito: vocês, povo de Israel, após essa longa jornada, vão entrar na terra prometida. E logo na entrada, vão ter 2 montes, o Monte Eval e o Monte Gerizim. Num desses montes, o Monte Gerizim, será proclamada a bênção. No outro monte, o Monte Eval, será proclamada a maldição. Ora, se a gente se defronta com 2 montanhas, 2 montes, não é para ser proclamada a bênção, na outra a maldição, em sã consciência, qual a gente escalaria? Qual monte a gente iria para o da bênção? Porém, muitas vezes a gente intenciona ir no monte da bênção, mas se deixa ser contagiado, contaminado pela maldição. E, às vezes, o destino prega peças, a gente se encontra na montanha da maldição, mas a gente encontra alguma energia que reverte a situação. Esses 2 montes, a Torá descreve, estavam lado a lado. Se nutriam pela mesma riqueza mineral da terra. Se abasteciam pela mesma chuva que caíam do céu. Porque um se tornou fonte de bênção e outro fonte de maldição. Mesmos recursos da natureza. Um se tornou lugar para florescer a vida, e outro se tornou um lugar infértil, seco e árido. Mas as fontes, novamente, do que vinha da terra, do solo, e que vinha do céu, a chuva, eram as mesmas. E o ensinamento que a Torá intenciona transmitir é: o que você faz? O que cada um de nós faz com os recursos que recebe? Com o que recebe da vida? Com o que chega no seu coração? Com o que passa na sua mente?
O que você constrói? Qual é a sua escalada? Para que monte você segue? E escalar não é uma tarefa simples. É decidir, é escolher e é se preparar. Nossa tradição é repleta de bênçãos. Para cada situação na vida há uma bênção. E a gente pode se indagar e perguntar, até nas situações mais difíceis a bênção? Sim, até nas situações mais difíceis a bênção. Até bênção quando a gente se defronta com falecimento. A bênção quando a gente escuta ou vivencia uma situação dolorida, quando escuta uma má notícia ou quando se defronta com uma situação de profunda dor. Como a gente pode dizer bênção nessa hora? Se a gente escuta uma notícia, significa que a gente está atento. Se a gente vivencia uma má situação e recita uma bênção, é porque temos consciência do que está acontecendo e melhor estaremos preparados para enfrentar. Preparados. Essa é a palavra-chave. Tal como os montes trazem a chance e a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição, que a gente se prepare para fazer a nossa escalada, a nossa jornada, e não simplesmente esperar as coisas acontecerem e reagir de modo impulsivo e instantâneo, sem refletir, sem arar o nosso espírito, tal como um agricultor ara a terra e nela põe as suas sementes e irriga para que elas venham a crescer, que a gente are nosso espírito. Não é um trabalho fácil, mas nele a gente coloca as sementes e que delas venham a florescer nossas escolhas. E que sejam de brachot, de bênçãos, de brachot que podem emergir até nos momentos mais penosos. E esse é o desejo da busca de Shalom, tal como afirmamos. Shabbat Shalom.